Entre se adaptar e mudar, o que a vida está realmente pedindo para você? Seja bem-vindo ao Nossa Essencialidade, um espaço onde a gente fala sobre meditação, espiritualidade, autoconexão, de forma bem simples, leve e descomplicada, para você realmente se reconectar à sua própria essência. Nesse episódio, eu quero trazer uma reflexão simples, mas muito profunda. Quantas vezes você permaneceu em lugares, relações ou até mesmo situações que já não faziam mais sentido? E isso só porque você aprendeu que precisava se adaptar. Esses dias eu estava meditando, meio à natureza, e veio uma reflexão muito interessante. Você já parou para pensar que uma árvore não pode ir embora? Ela não pode escolher um solo melhor, um clima mais leve, ou um lugar mais seguro, mas você pode. Eu comecei a observar as árvores, as plantas, e me veio um pensamento muito forte. A árvore não escolhe onde nasce, não escolhe o solo, não escolhe o clima, nem as dificuldades que vão chegar. Ela só se adapta. E você para pensar, ela começou pequena, frágil. Talvez tenha enfrentado chuva forte, vento, alguém passando por cima e até partes sendo arrancadas. E mesmo assim ela continuou. Ela fica, ela aguenta, ela se molda. E às vezes ela cresce, e cresce linda. E aí a gente olha e pensa: nossa, esse lugar deve ser perfeito. Mas, mas será que foi perfeito mesmo, ou ela só aprendeu a sobreviver muito bem? E aí eu pensei, quantas vezes a gente vive como uma árvore? Quantas vezes a gente vai só ficando, mesmo quando não faz bem? A gente vai se moldando, se adaptando, se diminuindo, como se não tivesse outra opção. Só que a gente esquece de uma coisa muito simples. A gente pode mudar. Mudar de ambiente, mudar de ciclo, mudar de pessoas, mudar de trabalho, ou até mesmo mudar a forma como a gente se posiciona na vida. E não, isso não é sobre fugir dos problemas, é sobre entender que nem todo lugar merece a sua adaptação. Se adaptar o tempo todo cansa. Às vezes exige muito mais energia do que mudar. E insistir também é uma escolha, mesmo quando não parece. Se você precisa se moldar o tempo inteiro, muito provavelmente o problema não está em você. Mas ao mesmo tempo, a árvore ensina algo essencial: a raiz. O que é a raiz? A raiz é o que ninguém vê, mas é o que sustenta tudo. A raiz é o seu corpo, a sua mente, o seu emocional, a sua energia. É tudo que acontece dentro, mesmo quando ninguém está olhando. A gente quer crescer, quer florescer, quer evoluir, mas muitas vezes a gente esquece de cuidar da raiz. Mente sobrecarregada, o corpo cansado, o emocional ignorado, a energia nada. É aí que a gente cobra o resultado, mas sem cuidar da base. E aí a gente esquece, né, que nenhuma árvore cresce forte se tiver com a raiz fraca. Então, para cuidar da raiz não precisa ser complicado, mas exige presença. No corpo,
você precisa descansar, se alimentar melhor, respeitar. No pilar da mente, você precisa observar os seus pensamentos, silenciar um pouco, não acreditar em tudo que passa pela sua cabeça. Quando a gente pensa na sua energia, é sobre se reconectar, se afastar do que te drena, de estar presente no agora. Porque não, não adianta mudar de ambiente se a sua raiz continua negligenciada. Então, não é sobre ir embora, é sobre levar uma raiz forte com você. Porque quando a sua raiz está forte, você floresce em qualquer lugar. Mas quando não tá, nenhum ambiente mais perfeito vai sustentar você por muito tempo. E nem tudo é sobre resistir, mas também nem tudo é sobre ir embora. Algumas fases são sobre sim, ficar, crescer, mas outras são sobre partir. E ainda outras são sobre se reconstruir por dentro, cuidar da tal raiz. E essa resposta do que você precisa fazer nesse momento, ela não vem de fora. Ela vem quando você se escuta, quando você olha para dentro. Então, talvez você não precise ter todas as respostas agora, mas talvez você possa começar dando mais espaço para se ouvir, nem que seja por alguns minutos do seu dia. Porque quanto mais você escuta, mais clareza você ganha. E com clareza, as decisões ficam mais leves. E aos poucos, você vai entendendo o que faz sentido ficar e o que já pode ser deixado de trás. E isso tudo sem pressa, mas com consciência. Se essa mensagem chegou até você por algum motivo, talvez ela também precise chegar em mais alguém. Então, compartilhe com alguém que você julgue importante escutar isso hoje. E se você quiser continuar conectado com esse tipo de conteúdo, você encontra o nosso arroba em todas as redes sociais. Até o próximo episódio.